em uma promessa que Deus fez a Paulo. A promessa está no verso 10 e se confirma no verso 22. O verso 10 diz assim, dizendo: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. No verso 22, Deus fala com Paulo, ele faz uma promessa. E Paulo fala para aqueles homens e diz o seguinte: mas agora vos admoesto, aqui tenhas bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de nós, mas somente o navio. Paulo se firmava nessa esperança. Só que isso aqui é algo que Deus já havia falado com Paulo dias antes. Se você volta para o capítulo 23 do livro de Atos e lê o verso 11, você entende em que está firmada essa palavra de Paulo. A fé de Paulo era firmada nas promessas de Deus na sua vida. Atos capítulo 23, verso 11, nós lemos: e na noite, Paulo está preso aqui, tá? Ele está preso aqui. E na noite seguinte, apresentando-se-lhe diante dele o próprio Senhor, o próprio Deus aparece a Paulo. Lhe disse: Paulo, tem bom ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Então, Deus havia dito a Paulo que ele chegaria em Roma. E agora, em meio àquela navegação tão complicada, todos temeram, inclusive Lucas. Mas a fé de Paulo estava firmada no Deus que lhe fez a promessa. E aí, Paulo exorta aqueles homens, e a sua palavra fez com que todos eles recobrassem o ânimo. Mas, para que pudessem chegar ao destino, eles precisariam fazer algumas coisas. Paulo faz exigências, e a primeira exigência era que eles não poderiam perder a esperança em Deus. Sabe por quê? Sabe por quê? Deus, o Deus que falou com Paulo lá no capítulo 23, manda um anjo agora e fala com Paulo. Olha o verso 23, Atos 27 e 23. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa, sei que são lições para a família. A vida é o oceano, sua família é um barco nesse oceano. Não se deixe levar pelas aparências, porque os problemas surgem de uma hora para outra. Mas não se deixe abater pelos problemas, porque o Deus de Paulo é o Deus que está no barco da sua família. E se ele não estiver, convide-o a entrar e ele vai te levar até o porto seguro. Quando os problemas começam a embaçar a visão e não há mais perspectiva de solucioná-los, alguns acabam perdendo a esperança. Foi isso que nós dizemos, mas aí também nós falamos que nesse momento em que a tempestade é tanta que se perde o controle do barco, ele fica navegando à toa, ele fica à deriva, não se consegue mais enxergar a luz do sol, não se enxerga mais a lua, não se vê mais as estrelas. Quando não há mais esperança, quando os recursos humanos acabam, é nesse momento que o agir de Deus começa a atuar na vida daqueles que nele esperam. Foi isso que Paulo disse àqueles homens. Quando a esperança deles acabou, o apóstolo Paulo disse: não percam a esperança,
porque Deus falou comigo, e Ele disse que eu preciso chegar a Roma, e que aqueles que estiverem comigo nesse barco não perderão a sua vida. E aí Paulo animou aqueles homens, mas ele disse que havia exigências a serem feitas. A primeira era que eles não poderiam perder a esperança. A segunda exigência é que precisavam obedecer à voz de Deus. E a voz de Deus era que eles deveriam ter bom ânimo. Isso vale para a família. Em meio à tempestade dos problemas, da doença, da dificuldade, a família não pode perder o ânimo e ela precisa obedecer à palavra de Deus. Outra coisa que precisa fazer para vencer o mar dos problemas, quando Deus entra para atuar, é que a família, além de obedecer, de perseverar, ela precisa vencer o medo, precisa ter coragem, porque confiar em Deus, em sua palavra, exige coragem. Porque muitas vezes a palavra que Deus dá é contrária ao que as aparências mostram. O oceano, o mar dizia, é tempestade, é vento. E Paulo dizia, o Senhor disse que nós vamos sobreviver. É preciso ter coragem para vencer o medo. Também eu falei que Deus age em meio à tempestade. Uma música até eu citei, não é? Uma música que diz que quando tudo parecia ter chegado ao fim, Sérgio Lopes, e eles não tinham mais nenhuma esperança de ser feliz, aí eles viram um pedacinho de terra. Deus permitiu que o dia clareasse, eles viram um pedacinho de terra que estava a uns 36 metros deles. Parece pouco, mas para quem não tem controle, o barco estava à toa, o barco estava à deriva, mas Deus age em meio à tempestade. E aí, queridos, Deus os ajuda a fazer aquela última manobra. E aí eu parei na última cena do agir de Deus neste mar de tempestade aqui. E a última cena era que eles precisavam chegar, eles estavam vendo a bênção, estavam vendo a terra, estavam vendo a solução para o problema, mas eles não tinham controle sobre o barco. Como levar o barco até aquele lugar? Só o agir de Deus, só a mão de Deus seria capaz de fazer aquilo. Mas Paulo disse que nenhuma daquelas vidas se perderiam. E eles lançaram as âncoras ao mar. O barco começou a se debater em meio às pedras. O barco começou a se desmanchar. E todos eles foram lançados ao mar. E eu disse domingo passado à noite, havia naquele barco 276 pessoas. Além de Paulo, Aristarco, dá teu jeito aí, Raquel. Paulo, Aristarco e Lucas. Havia 276 pessoas. Aquele barco representava uma família. E Deus disse a Paulo, nesta família, ninguém perderá a sua vida. E todos eles chegaram salvos à terra firme. E lá pegaram outro barco e foram para Roma. E lá Paulo passou 2 anos preso. Depois ele veio a ser assassinado. E o filme de ação termina aqui.